E se esse capacitor for um cilindro? Aí tem as minhas coordenadas cilíndricas, tá aí o laplaciano das coordenadas cilíndricas. Eu só tenho que ver para onde é que o campo está se dirigindo, que é para eu cancelar as coordenadas que não me interessam. Ó, é aqui que eu olho, ó, dr, dφ e dz, tá? Eu tenho uma coordenada aqui no R, na parte radial, no ângulo dele e no comprimento dele. Aqui tem um desenho bem aqui, ó, tá aqui, ó. Então, olha lá, tá aqui meu capacitor. Entre esses dois cilindros tem um óleo isolante, tá? Um cilindro tem um raio A, o outro tem um raio B. O cilindro de dentro é negativo, as cargas negativas. Aí tem um óleo isolante. Aí tem o cilindro de fora com as cargas positivas. E o campo está na direção do raio. Tá vendo aqui o raio? O campo todo na direção radial. Se eu olho para ele e o campo está na direção radial, vou voltar aqui na minha coordenada. Então não me interessa o ângulo e não me interessa o comprimento. Eu vou olhar para onde o campo está trabalhando. O campo está trabalhando toda na parte radial, tá? Na parte radial. Lembrando que existe, se eu tenho uma parte que é negativa e uma parte positiva, eu tenho uma diferença de potencial. Tá? Tá aqui a densidade de carga positiva, tá aqui a densidade de cargas negativa, tá? E eles são condutor, lógico, né? São condutor, para as cargas estar neles são condutor. E ele vai ter um tamanho, um comprimento, L. Quem é a carga desse capacitor? A carga é essa densidade de carga na área dele. Lembra que agora é a área de um cilindro, tá? Base vezes altura dividido por 2, aquela viagem toda para calcular o cilindro. Então tá aqui só a parte radial, tá? Eu já chego aqui na minha equação de Laplace, o φ não precisa, o z não precisa, só o radial. Tá aqui só a parte radial. Primeira coisa, 1 sobre R. 1 sobre R. Se eu jogar esse R para o outro lado, ele morre. Né? Que ele vai multiplicar lá o zero. Multiplicou por zero, acabou, né? Tá aqui, ó. Aí eu faço, agora na derivada eu tenho que integrar. Lembra que é integral direta? Eu vou integrar dos dois lados. Vou integrar desse lado aqui e vou integrar do lado do zero. Eu integrando desse lado aqui, o que vai sobrar? R dv dr. E do outro lado a integral de zero é zero. Sobrando a constante. Uma constante. Ó, eu passo R para esse lado aqui, passo dr para o outro lado. Ó. Agora eu vou integrar aqui, ó. A integral de V de dv é V. E eu estou integrando em R, tá? O A sai da integral, né? A integral de R, 1 sobre R, é o ln de R. Mais quem? Mais uma constante. Tá? Eu integro duas vezes. Achei o meu potencial. Quem falta eu achar? Falta eu achar o valor de A e o valor de B e trazer para cá. Como é que eu vou achar? Eu vou achar pela condição de contorno. Qual é a condição de contorno? Quando o meu potencial for lá no A, eu vou lá na figura. Ó. O A é esse cilindro de dentro, tá? O B é esse cilindro de fora. As minhas cargas estão na superfície desse cilindro de dentro. Então aqui dentro não tem potencial. O potencial tem quando chega aqui em B, ó, onde tem o campo, ó, nessa distância. Então quando eu estiver falando de A, o potencial vai ser zero, porque não tem diferença de potencial. Mas quando eu falar de B, essa distância aqui, aí tem um potencial positivo lá. Então eu vou ter uma diferença de potencial que vai valer V0, tá aqui, ó. Então, quando for A, o meu potencial vai ser zero. E quando for B, o meu potencial vai ser o máximo, né? Então, eu vou lá nessa minha equação aqui, que eu encontrei, VR, que é igual a ln de R. Vou colocar onde tem RA, fazer o cálculo. Depois eu vou colocar onde tem RB, fazer o cálculo e juntar uma equação com a outra. Então, tá aqui essa primeira equação, ó. Eu coloquei A, tá? Coloquei A, tá aqui, ó. VA é igual a ln de A mais B.
Então eu disse que onde tem A é zero potencial, então fica A ln de A mais B igual a zero, certo? Tá aqui, ó, A ln de A mais B igual a zero. Pronto. Depois eu vou juntar as duas, tá? Aí depois eu vou lá na equação onde tem R, eu vou colocar B. E onde é VB, o potencial é máximo. Então fica assim, ó, A ln de B mais Bzão, que esse B aqui é o raio, né? Esses dois aqui são as constantes. Vai ser igual ao potencial. Tá? Vai ser igual ao potencial. Então tá aqui as minhas duas equações. O que eu vou fazer? Vou pegar uma equação e jogar dentro da outra. Só que aí eu vou pegar a equação menor, por exemplo. A de cima, eu posso isolar para o B. Posso jogar todo mundo para o outro lado e passar negativo. E depois eu pego o valor e jogo na de baixo. É isso que eu fiz. Ó. Se eu pegar essa equação de cima, A ln de A, e jogar lá para o outro lado, vai ficar... Quem vai ser o B? Vai ser menos A ln de A. Aí eu jogo nessa equação de baixo. Aí vai ficar assim, ó. A ln de B, tá aqui, ó. A ln de B menos A ln de A igual a zero. Deixa eu fazer isso daqui, é uma sistema de equações lineares, né? Vamos fazer esse troço aqui. Tá aqui as duas equações que eu encontrei. Eu vou pegar uma e jogar dentro da outra, tá? A equação de cima é uma, a equação de baixo é outra. Encontrei com a condição de contorno. Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar de cima. Por que eu vou isolar de cima? Porque tem um zero ali, é melhor eu trabalhar. Posso isolar de baixo? Pode. Mas eu prefiro trabalhar com a de cima. Passo para o outro lado. Aí ela fica negativa. E onde é que eu vou substituir isso aqui? Com sinal de menos. Bem aqui onde tem um B, ó. Aí como é que vai ficar? Vai ficar assim. Ó. A ln de B, tá aqui, A ln de B, aí no lugar do B, menos A ln de A, igual a V0. Pronto. Agora eu só vou trabalhar a parte matemática, tá? Coloca o A em evidência, porque ele é um termo comum. Existe uma propriedade no logaritmo que diz assim, ó. Logaritmo da subtração é igual ao logaritmo da divisão. Aí acha, né? Faz essa propriedade, está multiplicando, passa dividindo. Achou o valor de A. Pô, achou o valor de A, cara. O que eu vou fazer com o valor de A? Eu vou escolher uma dessas duas equações e substituir no A. Eu vou escolher essa aqui. Por que eu vou escolher essa? Posso escolher de baixo? Pode. Mas por que a gente escolhe a de cima? Porque tem um zero bem aqui, é mais fácil de calcular. Joga lá e isola B. Pode jogar na de baixo? Pode. Joga lá e isola B. Como eu peguei lá do livro, né? Tá aí, ó. Joga lá no Azinho lá. Tá aí, ó. Tá aqui ela. Quando eu substituo lá no A. Ó. Bom, agora é só passar pro outro lado, né? Tá multiplicando. Tá positivo, passa negativo. Achei o B. Ó, legal. Achei o A e eu achei o B. O que eu vou fazer com A e o B? Vou jogar no meu potencial que eu tinha encontrado. Cadê meu... Tá aqui meu slide. Onde que eu vou jogar? Eu vou jogar no potencial que eu encontrei aqui, ó. Não foi aqui que eu resolvi para encontrar o A e o B? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor do A que eu encontrei, vou pôr aqui. Eu vou pegar o valor do B que eu vou pôr aqui. E está resolvido o meu potencial. É só derivar que eu encontro o campo elétrico. Quando eu substituo lá o valor do A e o valor do B, ela fica assim, ó. Achei o meu potencial. Achou o potencial, camarada? Então tu pode derivar ele. Pô, mas é uma derivada complicada e tal. Não, a derivada tem que ser na parte radial.
A derivada de uma constante é zero. Então, essa parte de trás aqui, ó, ela não tem R, tá? Ela não depende de R. Quem depende de R é essa parte da frente aqui, que depende de R, que está bem aqui, ó. Então, a derivada dessa parte de trás é zero. Eu vou derivar só aqui na frente. Em R, né? Fica só isso mesmo. R sai, a derivada dele vai ser 1. A derivada dele vai ser 1, tá aqui, ó. Eu vou derivar em relação a R, né? Aí vai ficar, ó, olhando para lá, ó, né? Fica aqui. Ah, tem que derivar, não é R, é o ln de R, tá? Derivar o ln de R, só. Mantém todo mundo aqui e deriva o ln de R. Então tá aqui a derivada, ó. A derivada dele, ó. O ln de R dá 1 sobre R, ó. Tá? Olha para lá, olha para cá, ó. ln de AB, V0. ln de AB, V0. Olha para cá, ó. ln de AB, V0. ln de AB, V0. 1 sobre R, então é a derivada do ln lá, ó. Pronto, achou o campo. Só que é negativo, né? Menos a derivada e tal. Achou o campo. Achou o campo, eu preciso achar aquela densidade que tem em cima do fio, da carga. Eu preciso achar aquela densidade. Aí nós vamos para o fluxo, né? Fluxo é E vezes o campo. É só trazer esse campo aqui para cá, ó. Tá aqui o fluxo. Tá? Tá aqui o fluxo. O fluxo de cargas que tem. Beleza. Então, o que é dN? É o fluxo da carga na superfície. Só que quando eu olho lá para o meu condutor, eu tenho duas superfícies. Tem a de dentro, daquele cilindro de dentro, e tem o da de fora, que é aquele cilindro de fora. Bem, é a mesma coisa daqui, tá? Eu estou chamando esse D aqui de ρS. De ρS, tá? Só que quando eu olho, aí o sinal morre, tá? Quando eu chamo ele de ρS, eu estou chamando lá na superfície. Só que quando eu olho para o meu capacitor, eu tenho um fluxo aqui dentro de cargas e tenho um fluxo aqui fora de cargas. Ah, então vou encontrar os dois. Tem dois. Tá aqui o fluxo de dentro, o raio é A, só muda o raio, tá? E o fluxo de fora, o raio é B, ó. Vê bem que na minha derivada é 1 sobre R. É aqui que tá mudando, aqui pro raio A e pro raio B, tá? Tanto é que fica AA, mas o outro A é desse R aqui, tá? Então aqui o raio é A, o raio é B. Aqui é dentro, fluxo dentro das cargas, e aqui o fluxo é fora. Beleza, encontrei. Onde é que eu vou calcular a capacitância? Com qualquer um dos dois, porque eles são iguais. A quantidade de carga que tem lá dentro é a mesma que tem lá fora. Então, o que é as cargas? Como é que fica essas cargas? A densidade, essa que nós encontramos aqui, ó, ou essa de cima ou essa de baixo, pela área. Então, vamos fazer com as duas, né? Primeiro com a interna, tá? Onde o raio é A, depois com a externa, onde o raio é B. Então, tá aqui na parte de cima, tá? A área, lembra que é um cilindro? Falei lá para vocês, a área, né? A área do cilindro, tá aqui, 2πr, que é o raio, vezes o comprimento. Esse A aqui é do raio, e esse outro A aqui é do raio também, tá? Então, cancela A com A, e ajeita a equação. Pronto, encontrou, ó. Só fez cancelar A com A e ajeitar, vou colocar aqui para frente. Se for fazer a do B, onde o raio é B, então tá aqui, ó, 2πr, só que o R é B. Cancela esse B com B e ajeita lá em cima, ó. Se você olhar, essa equação aqui é a mesma equação daqui de cima, ó. Então, tanto faz calcular por de dentro, como calcular por de fora. A carga é a mesma. Agora, eu posso usar qualquer uma para achar a capacitância. É a mesma coisa. A capacitância, está aqui a carga, né? A capacitância é a carga dividida pelo V. Aí a carga é tudo isso aqui no lugar do Q, tá? É tudo isso aqui no lugar do Q. Aí põe um V aqui embaixo, ó. Cancela V com V, ó. Pronto, achou a capacitância. Então, nós achamos a capacitância, achamos o campo e achamos o potencial, né? O potencial foi o primeiro, depois foi o campo, depois foi a capacitância. E aí a gente pode resolver problemas. Ó, considere um capacitor coaxial com um comprimento de 60 centímetros, o comprimento dele, a casca dele, né? Em que o cilindro interno tem um raio de 2 milímetros
na casca dele. E o externo 4 milímetros. E ele dá a permissividade relativa do meio, que é 3. Então eu tenho que pegar esse 3 e multiplicar pelo E0, tá? Que é aquele 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Aí ele diz, ó, se eu tenho um capacitor nessas especificações e eu colocar 10 volts nele, eu aplicar uma diferença de potencial de 10 volts, como é que fica o campo? Como é que fica o potencial, o campo elétrico, a capacitância? Então a gente tem a equação do potencial. É só colocar a voltagem e os raios, né? A gente tem o raio que o problema deu, e fazer o cálculo e acha aqui o potencial. Depois chega numa calculadora e calcula esse LN. Ah, e o campo elétrico é a mesma coisa. Você tem o raio, você tem os raios, coloca o raio e calcula o campo elétrico pela equação do campo. E a capacitância do mesmo jeito. Coloca todos os valores, coloca o comprimento, coloca o raio A, coloca o raio B e acha a capacitância em microfarad, o campo elétrico volts por metro e a diferença de potencial é em volts. Acha a voltagem. Beleza. Essa equação aqui de cima está preparada para qualquer capacitor cilíndrico, não importa qual é o raio de dentro, não importa qual é o raio de fora, também não importa o tamanho dele. Eu chego lá para o cara que quer calcular qual é o raio. Ah, o raio de dentro vai ser tanto, o raio de fora vai ser tanto, o comprimento vai ser tanto. É só pôr aqui e vamos usar o óleo isolante tal. Pronto, resolveu.